Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 26 de dezembro. Todos sabemos que esse período entre Natal e Ano Novo, as cidades ficam mais vazias, já que muita gente está viajando. Aqui em São Paulo, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos para os carros de passeio entre hoje e o dia 6 de janeiro de 2024. Vale lembrar que a restrição de circulação continua valendo normalmente para os veículos pesados. E vamos mudar agora de assunto para falar que após a aprovação da primeira fase da reforma tributária, no dia 20 de dezembro, o Congresso se prepara para a segunda etapa, que mudará regras do imposto de renda. A PEC da reforma tributária já aprovada traz um prazo de 90 dias para que as propostas de mudanças na taxação sobre a renda sejam enviadas ao Congresso Nacional. Segundo especialistas, essa será uma oportunidade de corrigir distorções e promover mais justiça no sistema de impostos brasileiro. Atualmente, o maior peso dos impostos se concentra sobre o consumo no Brasil, o que penaliza os mais pobres. Isso é algo que a reforma tributária não alterou. A reforma do imposto de renda ainda não foi divulgada pela área econômica do governo Lula. Entre os temas debatidos nos últimos anos e que podem ser objeto de mudança estão taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para pessoas físicas, alíquotas maiores do imposto de renda para quem ganha mais, imposto de renda das empresas, a chamada pejotização, limite de isenção para pessoas físicas e abatimentos para saúde, educação e idosos. Parte da discussão já foi antecipada por meio da taxação de offshores e dos fundos exclusivos. O governo também aprovou mudanças nas regras dos juros sobre capital próprio, uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos seus acionistas. Ao contrário da reforma tributária sobre o consumo, o caso da renda não é necessário o envio de uma proposta de emenda constitucional. Projetos de lei são suficientes e, com isso, a necessidade de votos será menor para sua aprovação. E agora uma história de persistência e vitória que serve de inspiração para muita gente. Você vai conhecer o doutor Antônio Furtado, um fluminense natural de Magé, na minha cidade, Rio de Janeiro, que aos 45 anos de idade deu início à carreira como advogado, depois de ter pago a faculdade vendendo água nas ruas de Fortaleza. Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a frase que define a vida do hoje doutor Antônio, mais conhecido como Toninho Furtado. Essa frase aqui, ela me representa muito pelo seguinte, porque anos atrás eu tive depressão generalizada. Então, para mim, assim, é muito bom você conseguir se superar seus limites. Então, eu coloquei essa frase para a frase da minha vida. Na vida e nas redes sociais, ele é inspiração, exemplo de luta e perseverança. Diuturnamente, vem pessoas falando comigo no Instagram, através do direct, me informando que eu sou uma inspiração para elas, que vão começar. E eu sempre digo para continuar, para ter firmeza, sabe? Já teve um amigo que falou para mim, olha, não diga para ninguém que você fez a prova da OAB 8 vezes, porque isso vai te prejudicar na carreira. Mas não prejudicou. Pelo contrário, o tornou símbolo de resistência. Antônio Furtado prestou 8 vezes o exame da Ordem dos Advogados até conseguir passar. Começou a carreira no direito agora, aos 45 anos de idade. E diz que, muito além da remuneração, exerce a nova função com o objetivo de ajudar o próximo. Quando você ajuda uma pessoa a conseguir uma aposentadoria ou uma criança ali a conseguir um benefício, e você vai na casa dela ali, você não vê móveis, você não vê uma cerâmica, você vê que tem pouca roupa, que a geladeira está vazia, e você consegue um benefício para essa pessoa, você também está se alimentando espiritualmente. Não é só a remuneração física, não é só a remuneração em espécie, mas o que você ganha para com você mesmo. De família humilde, Toninho ingressou na faculdade com quase 40 anos de idade. Conseguiu bolsa de 50%, mas para completar o valor dos gastos que teria com os estudos, ele, que na época trabalhava como ajudante de pedreiro,
Janeiro, passou a vender água nas ruas de Fortaleza. Oi, gente. Toninho Furtado aqui, tô aqui trabalhando, vendendo a minha água aqui. De ambulante a advogado. As fotos com beca, diploma e carteirinha da OAB em mãos lembram a trajetória de sucesso do vendedor de água que virou doutor e resolveu inspirar. Todos têm uma história para contar. E quando determinada pessoa conta uma história de vida, uma história de dificuldade, uma trajetória assim que tenha sido muito difícil, eu acredito que tem muita gente que vai estar se espelhando nessa pessoa, como eu já me espelhei em muitas outras pessoas. Então, eu acho que seria um desperdício se eu não contasse a minha história, porque ela pode, mesmo que eu não saiba, ela pode um dia inspirar alguém, ajudar alguém, a pessoa pensar assim, nossa, ele conseguiu com 45 anos de idade, eu posso conseguir também. E nos destaques internacionais, parentes de israelenses mantidos como reféns pelo grupo Hamas em Gaza interromperam um discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando ele afirmava que precisa de mais tempo para cumprir a promessa de resgatar todas as vítimas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve diante do parlamento nesta segunda-feira em uma sessão especial. Mas seu discurso aos colegas foi interrompido por parentes de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza. Sob os gritos de agora, os familiares cobravam que fosse cumprida a promessa de resgatar todos os sequestrados no ataque sem precedentes lançado pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro. Eles levaram cartazes com frases como "E se fosse seu filho?" e 80 dias, cada minuto é um inferno. Netanyahu disse que as forças israelenses precisam de mais tempo para libertar os 129 reféns, dos quase 240 iniciais. Uma trégua de uma semana no fim de novembro permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelenses, trocados por 240 palestinos que estavam presos em Israel. Mais cedo, o primeiro-ministro esteve no norte da faixa de Gaza, onde se encontrou com soldados e comandantes militares. De capacete e vestindo um colete à prova de balas, Netanyahu agradeceu os esforços das tropas e disse que a guerra não vai parar enquanto não alcançarem a vitória contra os que atacam as vidas israelenses. O ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro deixou quase 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em informações divulgadas pelas autoridades de Israel. Os números divulgados pelo movimento islamista palestino afirmam que mais de 20.600 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início da ofensiva do exército israelense em represália. E por hoje é só, essa edição fica por aqui, mas logo mais às 16 horas a Maria Alice Dias traz mais informações do Brasil e do mundo para você. Tchau, tchau.